Fala pessoal, ótima noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live que estaremos fazendo hoje. Hoje com uma pessoa muito especial, sempre lives com professores, com educadores, com diretores, pessoal aí da área da educação. E hoje nós vamos falar com o nosso amigo, o Beto Cavalari, ele que é especialista, educador, professor, já foi diretor, já foi até secretário de educação aqui na cidade e estará falando conosco sobre essas novas estratégias, essas novas diretrizes relacionadas à área da educação. Então você que está chegando aí agora, seja muito bem-vindo. Iremos ter um papo muito bacana, um bate-papo muito legal com o nosso amigo Beto Cavalari. Hoje, falando aí sobre a questão da gestão da educação, então nós iremos abordar temas muito interessantes. Você que vai chegando também, já vai mandando perguntas, vai convidando aí os demais amigos. A gente vai falar aí sobre essa questão das novas diretrizes aí da pandemia, a questão aí da infraestrutura aí na educação, principalmente aí com essas novidades que estamos passando. Ensino híbrido, ensino semipresencial, como é que está acontecendo isso daí? Principalmente se a gente for verificar com o jovem na atualidade, isso é uma coisa que já vem aí a certa normalidade. Mas por exemplo, para as crianças, para a educação básica, para a educação infantil, quais são os impactos? Quais são os impactos na questão da infraestrutura? Os novos métodos didáticos, os professores que terão que reaprender aí a trabalhar aí com esse novo método de ensino. Então, nós vamos aí chamar aí o nosso amigo Beto Cavalari para um bate-papo muito interessante hoje. Você que vai chegando, fica aí com a gente, que é rapidinho e vamos falar sobre muitas coisas. Vai mandando perguntas também relacionadas aí ao tema aí. Fala, Beto, Ô, ótima noite para Ronaldo, tudo você. bem? E aí, meu caro? Beleza? Muito obrigado aí Satisfação. pelo aceite. Obrigado. Eu que Beto que agradeço o tem, convite. Beto que tem uma larga experiência aí na área, né, Beto, da gestão, da educação aí. E, poxa, muito obrigado aí por estar falando aí com a gente aí sobre esse tema, né? Gestão da educação, inovações, metodologias aí, novas coisas que vem acontecendo aí, que vem mudando muito aí os métodos de ensino. Mas antes, boa noite. Quem que é o Beto Cavalari aí que fala aí com a gente? Ô, Ronaldo, boa noite. Bom, eu sou, enfim, uma pessoa muito, né? Você começou falando sobre educação, eu sou uma pessoa muito apaixonada pela educação. Assim, eu fui um estudante como qualquer outro estudante, né? Sempre ali, tendo seus altos e baixos, mas num determinado momento, assim, da minha vida, mais ou menos com 17 anos, assim, entrando na faculdade, aconteceu comigo, assim, né, de me despertar para a questão de buscar conhecimentos, de fazer leituras mais aprofundadas, mais profundas. E aí eu entrei pelo caminho da filosofia e continuo até hoje, né? E Bacana. assim, aí me envolvi muito com a questão da cultura, né? Fundei uma editora, tenho até hoje a editora. Sou professor universitário lá na Unimar, já há 7 anos também. Fiz mestrado em educação e depois o doutorado em filosofia, né? E Olha que legal, hein? agora também com outros projetos educacionais também, né? Sou pai de duas crianças maravilhosas, o Lorenzo e o Luca, com a Alessandra, que é outra pessoa maravilhosa também. E a gente está aí, como todos os Alessandra, conheço a outros, Alessandra. a gente está lidando com essa situação, né? Eu nos dois frontes, né? Eu como professor, mas também como pai ali, e a gente tem lidado com essa molecada aí nesse ensino remoto aí desses tempos, né? De pandemia. Verdade, Beto. Já vinha mudando muito aí na questão aí do ensino para o jovem. É uma tendência realmente irreversível. Ensino técnico, ensino superior. Muito interessante como cidades como Marília, mas pega, por exemplo, para ver em cidades como metrópoles, como São Paulo. O cara estuda na Zona Oeste, tem que pegar marginal para ir lá na Zona Leste, na faculdade, depois de um dia de trabalho, trânsito. Então, assim, o ensino EAD é realmente um caminho irreversível.
Mas quando a gente fala, por exemplo, na fase da alfabetização, por exemplo, né? Então, assim, existem, cada caso é um caso, e a gente precisa analisar com muito cuidado isso daí, quais serão realmente os impactos. Um outro problema não é só do lado do aluno, né? Do lado do professor. Professor que, poxa, eu sempre ensinei método TBL, pirâmide invertida, giz e lousa, e aí, todas as metodologias que eu aprendi agora vai ser AD. Então, assim, muda muito, né, Beto? Assim, o primeiro ponto é que para a questão da alfabetização e para a educação infantil também, o EAD ele não cabe, né? Isso aí, inclusive, já foi um debate que já, assim, começou muito quente já logo no começo da suspensão das aulas em março, e aí vieram alguns decretos, assim, vieram algumas decisões já meio distorcidas, sem explicitar mesmo, né, como é que funcionaria as aulas nesse período de suspensão de aulas presenciais. Mas, assim, já para a questão da alfabetização, o EAD ele não serve, né? E para a educação infantil também não. Para Perfeito. Falando assim já de educação, vamos pegar ali, né? Começando ali no Fundamental 2, que é o sexto ano, ensino médio, ensino superior, aí você pode até assim ter algumas possibilidades de aplicação, sem dúvida nenhuma, né? Mas eu acho que uma diferenciação importante aqui é que, assim, a questão principal é que nós estamos vivendo um momento de ensino remoto, né? O que é diferente do próprio EAD, né? Por que é diferente? Porque o EAD ele tem sua própria constituição, né? Ele tem sua própria organização curricular, sua avaliação própria, né? As didáticas, então é tudo particular ali do EAD. Já o ensino remoto, ele traz muito daquilo que a gente já faz no ensino presencial, só que à distância também, né? A gente está numa sala, os alunos estão em suas casas, mas a gente mantém, vamos dizer assim, a mesma estrutura presencial, né? Mas assim, tem essa diferença, né? Não há nesse momento a aplicação o que eu quero dizer é que não há nesse momento a aplicação do ensino à distância, né? Quando houve a suspensão das aulas, mas sim o ensino remoto. Legal, perfeito. Pessoal que for entrando aqui com a gente, vão participando. O Rui Furtado está Eu vi o aqui. Rui, quero mandar o Rui é um amigão, enfim, é um cara sensacional também. Minha mãe eu vi entrando aí também. O pessoal vai. Tá perguntando aí se você está dando aula pela internet, é muito diferente esse novo método de ensino. O que você tem a comentar? É diferente, sem dúvida nenhuma é diferente. A gente está dando aula pela internet, né? Lá na Unimar a gente está usando a plataforma o Meets, né? Junto com o apoio do Moodle. Então a gente organiza todo o material, todas assim, as sequências de aula, toda a organização ali dentro da disciplina, organização curricular, pelo Moodle, né? Que é uma plataforma bem legal assim. Que a gente já utilizava mesmo antes de ter a suspensão das aulas presenciais, e agora com a introdução do Meets, né? Que aí é basicamente o que a gente está fazendo aqui, só que ali tem 20, 30 alunos, né? Então a gente está nessa pegada, né? E os meus filhos também, ó, a escola deles também está usando o Meets, né? E aí obviamente que tem diferenciações. No nosso caso, né, o ensino universitário, eu acho que a principal diferença é a própria autonomia do aluno, né? E no caso da educação básica, você tem que levar muito em consideração a autonomia dos alunos. Então, nesse caso aí, é que eu volto para, né, o meu papel, da Alessandra, que a gente tem que estar presente, né? Então, as manhãs assim ficam divididas, né? Dando atenção para as crianças e tentando cuidar também da nossa vida profissional, mas é por aí. Verdade, porque no home office mesmo, eu estava até assistindo uma matéria que muitos dos profissionais eles precisam ter aí as suas rotinas, se cuidar realmente com esse negócio. O home office ele proporciona isso. Você está aqui focado no seu trabalho, mas chega uma mensagem, tem que cuidar do filho, é complicado realmente. Imagine então na educação realmente as crianças que às vezes dispersam lá com a TV ou então até mesmo com uma conversa paralela. Realmente tem que se tomar cuidado.
Eu estava perguntando aqui em relação, eu iria perguntar para você em relação à questão dos impactos da educação, e você já bem respondeu. A questão da diferenciação, né, do EAD para a educação remota. Então, realmente tem que tomar esse cuidado, tem que ter essa atenção aí, né, Beto? É isso aí, Ronaldo, sem dúvida nenhuma. Assim, eu tenho até uma passagem assim engraçada, né? Porque aqui eu fico com as crianças e a gente ajeitou, até por conta de Wi-Fi, bate na parede, não pega num quarto, não pega no outro. Então fica um filho meu, ele fica no quarto, que é o Wi-Fi ali, chega legal, então ele assiste as aulas lá, o meu mais velho, né? E o meu mais novo fica, assim, na sala aqui, ó, exatamente onde eu tô, nessa escrivaninha aqui. E aí eu me ajeito aqui do lado, né? E fico trabalhando aqui do lado e ele fica aqui. E o meu mais novo, assim, ele é meio sem noção, né? Então eu tô ali fazendo a revisão de um livro, por exemplo, eu cheguei até a publicar isso aí, porque foi muito engraçado. Eu estava super concentrado ali, fazendo a leitura de um livro e tal. E ele de repente levanta, né, vai lá para a cozinha e volta com um batigela de sucrilhos puro. E aí começa a mastigar do meu lado e faz aquele crunch, crunch, assim. Dispersa Então, assim, completamente. não só isso, né? Você fica maluco, assim. Aí você tem que parar o que você está fazendo, falar para ele, ó, não dá, né? Calma, nós estamos divididos. Aí eu até brinquei, né, que é o meu coworker aqui, né? Mas isso tudo faz parte, né, Ronaldo? E aí, pelos impactos, a gente pode falar assim, mais tecnicamente, é que não tem como, e eu percebo isso acontecendo ainda, sabe? Eu acho que esse recado assim ele é muito importante, porque não tem como a gente querer, mesmo sendo o ensino remoto, não sendo o EAD, não tem como a gente querer fazer essa transição achando que vai conseguir manter a mesma velocidade, né, de cumprimento da carga horária, de currículo, essas coisas. Não tem Verdade. como, né? Tem que ter essa consciência, tem que ter essa sensibilidade de saber que os pais, eles estão realmente junto com as crianças e, como você bem disse, trabalhando, tendo que ajudar, né, numa tarefa, tendo que ajudar a esclarecer um ponto. Então, assim, é uma jornada dupla que você faz de manhã ali com as crianças, né? Então, assim, não adianta querer ficar, as escolas ficarem desesperadas para querer, né, simplesmente colocar a mesma estrutura do presencial agora dentro dessa estrutura do remoto, porque vai deixar todo mundo doido da cabeça. Verdade. Quem for entrando aí, vão aproveitar a presença aí do Beto, perguntar aí sobre as novas tendências aí da educação. O Beto que já tem uma experiência bacana aí, já foi até secretário de Educação e, sem dúvida, falará com muita propriedade sobre o assunto, né? Ô Beto, tem mais uma outra questão aqui que eu queria até ver contigo, coisa que você já sabe, já enfrentou aí na questão da administração aí da educação, a questão do gargalo, né, da carência da infraestrutura na educação. Se a gente for verificar em todos os níveis da educação, né, tanto escola primária como a escola aí o ensino superior. Carência na infraestrutura da educação. E para você aí, como que deve ser realmente tratado isso, tanto pelos pais como pelos administradores aí da educação aí, que muitas vezes, às vezes manda um material, manda um trabalho para fazer em casa, mas eu estava até lendo uma reportagem recentemente no G1, onde mencionava uma família, isso não é aqui na região, nem em Marília, em outro estado lá na região norte, onde que com 4, 5 irmãos ela tem que dividir um celular que ainda pega só no 4G para fazer as tarefas. Então realmente falta essa infraestrutura, falta o computador, falta o escritório, falta realmente as condições mínimas realmente para que se tenha uma educação à distância, uma educação remota de qualidade, não é mesmo, Beto? Não, correto. Isso quando tem o celular, né? Isso quando tem. Quando tem o celular, né? A verdade é essa. Eu acompanhei, né, esses levantamentos iniciais e a gente está muito para trás, né? Até antes de falar até de alguns números, eu tenho até alguns números aqui na minha tela do computador que eu posso até assim falar e deixar bem explícito aqui, bem objetivamente,
Mas eu queria até fazer uma fala um pouco antes de entrar nesses números, porque eu estava até conversando com meus alunos, né? A gente está falando sobre revoluções industriais, etc. E o que marca, por exemplo, a segunda revolução industrial, que é o surgimento da eletricidade, o descobrimento da eletricidade, e disso vem todas as outras, né, as outras modernidades que a gente tem hoje, né, como as estradas, o carro, o avião, e por aí vai, né, as estruturas, a própria escola, né, o sistema público ele surge também, né, para poder a, a, enfim, instruir esses trabalhadores, né? E aquele modelo de escola, com as carteiras, né, todas alinhadas, a lousa e o professor. E muitas vezes, ainda hoje, né, em 2020, a aula é essa, da segunda revolução industrial. A gente está vivendo a segunda Exatamente. revolução industrial, né, Ronaldo? Nada mudou, né? Nada mudou, assim, você tem mudanças, né, mas ainda o grosso ainda de toda essa estrutura que nós criamos, né, enquanto sociedade global até, né, de você ter, né, essa estrutura de um sistema de ensino, né, de um sistema de educação, é o mesmo ali da segunda revolução industrial, né? E agora Perfeito. o que aconteceu é que nós fomos absolutamente assim jogados para a terceira revolução industrial, que aí é onde entra justamente as questões mais ligadas à tecnologia computacional e à internet, que é o que nós estamos vivenciando hoje, né? Então, assim, a gente está ainda muito para trás, né? E os números mostram muito bem isso, né? Se você pegar pelos estados, por exemplo, metade dos estados, né, em março, essa pesquisa aqui é março, abril, então metade dos estados brasileiros tinha algum tipo de plataforma online, né? Mas, por exemplo, metade não, apenas 4 estados tinham aulas pela televisão. Outros 3 estados tinham aulas online ao vivo. 3 estados do Brasil com aulas online ao Três. vivo, isso em março e abril, né? Meu E aí, se Deus. você pegar materiais digitais também, pelas redes, você vai ter 7 estados. Se você falar dos municípios, aí o negócio, assim, fica muito triste, né? A gente tem 5.600 municípios, mais ou menos, né? Em torno Você vai disso. ter aqui, ó, com plataformas online, você vai ter 200 municípios, né? Aulas Nossa. online ao vivo, você vai ter de 30 a 40 municípios. Disponibilização de material impresso, isso já dentro da suspensão das aulas. Os municípios que já, assim, logo na sequência da suspensão, conseguiram já dar uma resposta rápida a isso, né, com material impresso ainda, hein? Nós estamos falando, então, nem de terceira revolução, da revolução da computacional, né, dos materiais expressos, cadê você aqui, ó? Nós temos mais ou menos 180 municípios, 180 né? municípios cento e apenas. oitenta municípios. O cenário mudou hoje, aí em agosto? Mudou, né? Porque todo mundo saiu correndo. Aqui em Marília, por exemplo, nós não tinha, a cidade não tinha, acabou fazendo a parceria com a fundação, com a Univem, para conseguir fornecer alguma coisa, né? Mas também cai nessa precariedade toda, né? Então, hoje você tá todo mundo se movimentando, todo mundo correndo atrás para fazer. Mas assim, o cenário é de muito atraso nesse sentido, né? Bem Pensando observado. nessas questões, né? Você tem, obviamente, que não estou falando que o cenário da educação básica, pelo menos brasileira, ele vem crescendo, e é uma educação básica, assim, relativamente forte que nós temos, né? Com altos índices de alfabetização, ainda assim uma crise de aprendizagem muito forte, que aí são outras questões, que aí você está no ensino presencial ou no remoto, nós temos a crise de aprendizagem, né? Mas, enfim, acabou expondo, não tem como, né? A pandemia do Covid-19 acabou expondo mesmo a nossa fraca estrutura. Eu acho que também você tocou num ponto bem interessante, Beto, que muitas empresas, vamos falar das empresas comerciais, né? Iam postergando aquela venda online, né? A venda em site. Ah, tenho lá minha loja no comércio, enfim. Aí veio a pandemia e não teve jeito. Um exemplo até que eu sempre falo é a Magazine Luiza em relação às outras lojas do varejo, né? Ela já vem, né, desenvolvendo essa estratégia e quando veio a pandemia saiu na frente. A mesma coisa, né, na área da educação. As escolas que realmente criaram essa estratégia não
chegou um momento que não, gente, não tem mais como postergar. Ou a gente vai ou a gente Sim, fica. E sim. realmente foi isso que você mencionou, né? E a infraestrutura realmente é precária e aí apresenta realmente esses números aí alarmantes. O pessoal está perguntando, o pessoal que for chegando aí vai mandando pergunta, vamos aproveitar a presença aqui do Beto e a sua experiência na área de educação para a gente comentar. A Alessandra Berreal conhece, Beto? Sim, Perguntou aqui, ó. Falta dinheiro ou falta gestão? O Rui também está participando aqui. Isso que eu sempre falo, nesse país só quem tem condições consegue estudar, realmente. O Rui já até respondeu aqui, gestão. E na sua opinião aí, Beto? assim, respondendo assim diretamente, eu acho que o problema é de gestão, né? Ainda que a questão financeira ela seja muito importante também, né? Mas se tem dinheiro para a educação pública, né? Pensando na educação pública, nós temos dinheiro na educação pública, geralmente em qualquer município, ou é o primeiro ou é o segundo, a segunda secretaria com maior orçamento, né? Às vezes só fica atrás da Secretaria de Saúde. É, e assim, aí é um assunto muito delicado, Ronaldo, porque vamos falar da gestão, né? Primeiro que se faz uma muito geral, muito às vezes, geral, não vou generalizar, mas acontecem más gestões, né? E por Sim, que acontecem más gestões? Você pode falar de capacidade, de secretários, de prefeitos, você pode entrar nessas questões. Mas tem um outro ponto que aí, enfim, inclusive eu adicionei no meu livro, né, que faz parte da minha tese de doutorado, um capítulo que eu publiquei o livro após minha passagem ali na secretaria, e eu adicionei um quinto capítulo que fala sobre a ética na gestão pública. Porque, cara, você é dominado ali por cartéis, né, de fornecedores, você é dominado ali por várias situações, na hora de tomar alguma atitude que vai avançar a educação pública, então você fica muito preso, você fica muito amarrado. Então tudo isso é questão de gestão. Né? Tudo isso é sim. questão de gestão, é questão de fiscalização, é questão de você não ter amarras para poder, né, trabalhar e fazer dentro daquilo que a gente entende que é uma sociedade livre e de livre mercado, inclusive para as compras públicas, né? Mas infelizmente não é isso que acontece. Né? Então o Na problema de prática. gestão para mim ele está muito em Tá cima disso. escancarado, né? E eu não estou falando nenhuma novidade aqui para você, porque como eu disse, está lá, tem o quinto capítulo inteiro ali que eu discorro e falo um monte sobre isso. Né? Agora, nós temos um problema de desigualdade no Brasil. E aí que entra a questão de você ter mais dinheiro também. Né? O Fundeb, que é o nosso grande programa, né, de financiamento da educação básica, ele corrige muitas das distorções de. Eu travei aí para você? Eu travei aqui para mim. Que esquisito. Travou. Agora voltou. Às vezes tem que dar um gás aqui. Você estava falando sobre o Fundeb, Isso. Então, Beto. assim, o Fundeb ele vem, né? E agora a gente tem, foi uma vitória muito importante, porque geralmente você não tem o custo por aluno. Estou falando especificamente da educação pública, né? O que você tem ali Certo. são somas que você faz, que vem pelo próprio repasse do Fundeb, para você saber quanto que você gasta por ano por cada aluno, né, do município, do estado. E agora, nesse novo Fundeb, além de ter um incremento financeiro, nós conseguimos também, nós enquanto país, né, aprovar agora esse cálculo, que é o CAC, né, que é o custo do coeficiente lá do aluno. Então nós vamos saber e vamos estipular os valores. Então vai se gastar 8 mil, 10 mil, 12 mil por ano por aluno, né? E aí nós vamos conseguir fazer melhores pesquisas e melhores enfrentar Uma melhor proje... a questão da crise da aprendizagem nesse sentido, né? É para Mas você eu fazer acho, um eu acho que não é nenhum planejamento, nem né? o Uma outro, assim, mas são os projeção. dois juntos, Ronaldo. É a questão financeira, mas assim, mais imediatamente o que eu acho assim é a questão da gestão, porque se você não tiver gestão, se você não resolver certas situações que ocorrem, né, dentro da gestão pública da educação, você pode colocar R$ 1 por aluno, você pode colocar R$ 100 mil por aluno,
É. a gente vai continuar tendo aqueles mesmos problemas. Eu acredito também que é questão da gestão, porque assim como uma empresa, Beto, é aquilo que você falou. A gente tem os números, a gente tem os indicadores, os valores por aluno mesmo, como você falou. Então, se a gente tem essas informações, dá para a gente fazer um planejamento a longo prazo, realmente a gente fazer uma projeção de caixa, e aí a questão da gestão, mas aí tem a questão dos interesses, e não vamos entrar nessa questão É, política aí. Beto, ensino híbrido ou semipresencial, algumas instituições dão um nome ou outro nome, né? certo. Eu estava participando, antes de entrar na Faculdade Católica, eu era de outra instituição, onde já se mencionava, devido à aprovação do MEC, a possibilidade de ter aquelas aulas de segunda, terça e quarta presencial, quinta e sexta, né, dava aquele relaxamento onde a gente fazia atividades lá no Moodle, com os alunos, de algumas disciplinas. O MEC já permitia isso, né? E essa será mesmo a nova tendência? A metodologia aí de ensino muda? Você acha que vai mexer um pouco na qualidade? Eu estava até conversando com a professora Verona, lá da Unimar, também, e ela defendeu muito a questão aí da questão híbrida, né, o semipresencial, onde já existem já ferramentas didáticas muito poderosas na questão do ensino aí à distância, né, Beto? Sim, sim, a Unimar agora, ela tá com esse projeto, né? E, assim, pelo que eu tenho acompanhado, já é bem sucedido ali. Ah, é irreversível, né? Essas questões, elas são irreversíveis, porque você tem como, né, no começo da nossa live aqui, você colocou todas as dificuldades que as pessoas têm para estudar, né? Exato. É o trabalho, é o trânsito, é compromissos familiares. Então, assim, fica muito difícil, né? E no caso aí, o semipresencial, né, ou até o EAD puro mesmo ali, ele vem justamente como uma opção. É uma opção, acho que legítima, né, para se fazer, para quem quer fazer um curso superior, no caso, né? Eu penso muito ainda o EAD no curso superior, Ronaldo. Eu não, assim, eu tenho uma resistência ainda de pensar o EAD na educação básica, né? E a educação básica completa aí, no caso. Mas no curso superior, eu acho que ele funciona assim, né? E se você fizer o híbrido, aí você tem outras possibilidades, né? E aí, como você disse, muda a dinâmica a didática, muda a dinâmica de método, muda a dinâmica de organização curricular, né? Você tem, obviamente, que as mudanças que vêm nessa esteira. Exatamente. A gente, tudo é questão de adaptação, né, Beto? Eu acredito, Né? porque, assim como a professora Verona falou, existem. Eu iniciei o meu mestrado na USP lá de São Carlos, onde eu ainda não concluí, mas eu utilizava muito a plataforma Moodle lá na escola de engenharia, e a gente já comentava desde aquela época, onde que existem muitos recursos lá no Moodle que o professor não usa, o aluno também muito menos. Então, assim, É, dá para realmente trazer essa qualidade da distância para a educação, né, Beto? É questão de, assim, de usar e de mudar, ter cabeça. sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que eu posso falar assim, a minha experiência, né, no primeiro semestre foi tudo muito, muito assim, atropelado, né? Ainda que eu acho que é um fato que é preciso ser mencionado, né? Quando houve a suspensão, eu me recordo que foi dia 15 de março, salvo engano, não sei se foi uma segunda-feira, mas foi nesse dia que nós nos reunimos lá para conversar sobre isso, né? E tomar as medidas necessárias. E eu lembro que foi numa segunda-feira, na quarta, no primeiro semestre, a minha próxima aula seria na quarta. Né? Nós não perdemos uma semana, né? Tanto eu como outros professores, nós já assim abraçamos a causa, né? Já assim, fizemos nesse período de segunda a terça-feira toda a transição do que a gente tinha organizado para estar presencialmente com os alunos, para quarta-feira já começar as aulas ali pelo Meet, né? E para mim foi super tranquilo, né? Assim, obviamente que tem outros fatores, né, Ronaldo? O fato da sociedade inteira ter desacelerado, tudo começou a parar, você desacelera, você também consegue
respirar um pouco e dar até uma aula melhor, né? A gente todo dia ali se esforçando para dar a nossa melhor aula, mas o que eu te digo assim é que não necessariamente a questão só da tecnologia, né, de estar no remoto, mas o próprio fato do mundo desacelerar, a Exato. educação ela agradece, né? Porque assim, nós falamos muito de educação quando a gente fala de instrução também, né? A gente pratica muito instrução. A educação ela é um negócio mais demorado, um negócio mais complicado, né? Porque não existe essa ideia de você transmitir conhecimentos, né? O que você faz é uma interação com o aluno e cada um, por meio dos seus processos cognitivos, que acaba, né, criando os seus próprios conceitos, né? E aí que é a essência até do que a gente chama de ensino ativo, né? O ensino ativo, antes de pensar até em metodologias ou dinâmicas de sala de aula, nós temos que entender que o ensino ativo ele parte do pressuposto justamente de que não se transmite conhecimento, né? O que a gente faz é interagir e aí a partir dos meus processos cognitivos de imaginação, raciocínio, julgamento, representações, reflexões, né, conectando os pontinhos todos ali, eu venho e te apresento né, um conhecimento, eu te apresento uma linguagem, uma fala. E é Perfeito. esse momento que é o momento da aprendizagem, né? Porque senão a gente só está repetindo as coisas, né? Por Então, isso que cada aluno, uns tem mais, outros tem menos, né? Depende da questão do conhecimento, imaginação, assim como você mesmo comentou, né? assim, para mim é muito uma questão de tempo, né? É muito uma questão de tempo. Tem se você me permite entrar um Sim, pouquinho só para falar filosoficamente dessas pode. questões de gestão da É educação, bacana, é interessante. a gente pode imaginar a educação, e aí até lá no o Platão, né, um dos principais obras estéticas do Platão é o Banquete, né, ou o Simpósio, que ele vai falar do amor, ele vai falar de todas essas situações, e ele acaba falando dentro dessa obra estética, onde ele fala do amor, ele fala da educação, né, ele acaba trazendo isso. E aí a imagem que a gente pode tirar da educação são os cupidos jogando as flechas, né? Os professores que estão passando conhecimentos e interagindo com seus alunos. São essas flechas que são jogadas. Umas flechas Perfeito. caem no chão, não acerta ninguém. Outras flechas acabam pegando de raspão em alguns alunos. Outras flechas acabam entrando bem dentro do coração, né? E aí cada um tem seu tempo, porque a gente está o tempo todo jogando essas flechas, né? Nós estamos o tempo todo aprendendo, dentro e fora da escola. Estamos aprendendo nessas interações sociais, familiares, com amigos, com colegas, agora pela internet, YouTube, né? E também na escola, né? Então, é uma questão, acho que, de tempo, a questão da educação, né? Uma hora ou outra, porque, assim, o pressuposto é que todos nós estamos equipados para o conhecimento, né? De uma forma ou de outra, né? Estamos Mas disponíveis para o conhecimento, exatamente. exatamente, exatamente. E aí voltando agora para as nossas questões aqui, o que a escola faz, né, e o que a estrutura de gestão, de tecnologia faz, é justamente trazer outras flechas, vamos dizer assim, né? Outras flechas. O EAD é um tipo de flecha que pode acertar e pode, assim, ser muito produtivo, né? A aula presencial é sempre uma flecha super importante, porque ali nós temos algo que é fundamental também para a própria educação, que é a interação socioemocional constante do dia a dia, né? Onde você está ali conversando com os alunos, você está percebendo a reação deles, né? Perfeito. Assim, para nós que somos professores, a gente dá aula de acordo também com essa relação, né? Porque se você percebe uma sala muito desmotivada, você acaba motivando, mas você também vai entrando, né? Essas energias vão te puxando para baixo, né? E Tem se esse você feeling, né? consegue Tem esse motivar a feeling. sala, não entendi, desculpa. Tem esse feeling, né? Umas salas a gente Não, chega, sem poxa, dúvida, nossa, aquela sala é sem muito dúvida. bacana, um pouquinho que você desenvolve, eles já pegam, já captam, já interagem com o professor e a aula. Absolutamente, exatamente. E é por isso que eu falo que assim, a educação básica, para mim, né, a questão do híbrido, do semipresencial, do EAD, o ensino médio, vamos dizer, né, eu me sinto. Não estou nem falando em termos de políticas públicas, estou falando eu,
o que me conforta enquanto educador, né? Pode até pensar em ensino médio, mas eu acho que pensar ali no ensino fundamental e na educação infantil, então, eu sou, assim, bem contra, justamente por essas razões que você citou aí. Eu também, viu, Beto? Eu confesso para você que eu também, porque o processo de alfabetização mesmo precisa ter realmente aquela confiança. Ainda é aquela etapa ainda do desenvolvimento ainda do aluno que precisa contar realmente com o professor. Você, como educador, você sabe muito bem disso. Beto, pessoal que está aqui com a gente aqui pode interagir, vamos aproveitar aqui a presença aqui do Beto aqui, mandar perguntas aqui para ele, interagir com ele. Você comentou que realmente foi naquela semana do dia 15 de março, do dia 20 de março, que nós, professores e educadores, se reunimos e falamos, e aí, gente, como é que vai ser o negócio? Né? Vai ser à distância ou não? E você falou sobre um trabalho que você vem desenvolvendo da questão das fake news. Né? Porque Sim. esse negócio da fake é um negócio que acontece muito, ainda mais num momento onde que ninguém sabe o que vai ser, ninguém sabia como que era a doença. Eu me lembro muito bem umas imagens do Jornal Nacional quando explodiu lá em março na Itália, né? Aqueles caminhões com defuntos. Aí falou, quando chegar esse no Brasil, então, meu Deus do É. céu. Você quer contar um pouquinho sobre esse trabalho que você vem desenvolvendo, Beto? Sim, não, sem dúvida. Assim, ele acabou se formalizando, né? Começou assim, já faz um tempo, já desde 2017 que eu venho acompanhando esse fenômeno, né? E só para caracterizar aqui, porque fake news é diferente de mentira justamente por um detalhe, né? É aquilo que a gente explicitamente acaba contando e espalhando pela internet. Né? Então, a questão da Certo. internet ela é importante para a gente entender as fake news, o que é diferente de você simplesmente você elabora uma mentira, você quer ludibriar alguém, você quer enganar alguém, mas o fato de acontecer pela internet, ele é significativo, principalmente porque na internet você consegue amplificar essa situação. Né? E não só você consegue amplificar, os algoritmos das redes sociais, eles são feitos, né? E hoje isso já está bem claro já pelos estudos, ele é feito justamente para se levar esse tipo de informação. E aí, no caso, dentro das fake news, eu vejo também não só a fake news, mas a desinformação e principalmente as teorias de conspiração. Né? Então, ele leva para os radicalismos. Os algoritmos, eles levam para o radicalismo. Né? Então, eles vão puxando, aí não importa para o lado. Pode ser para a esquerda, para a direita, para o centro, para cima, para baixo. Ele leva para essas pontas, ele tira do centro o algoritmo. Por que ele tira do centro? Porque essas redes sociais, elas, ainda que sejam novas, né, elas são mídias. Se elas são mídias, elas vêm vender propaganda. Se elas vivem de vender propaganda, elas precisam de audiência. Se elas precisam de audiência, elas vão reter o máximo possível dos seus usuários nas redes. E qual que é o usuário que fica mais tempo na rede? É o usuário que acaba sendo empurrado para esses cantos da rede Extremos, os social, extremos, né? os extremos, e aí ele acaba quase que um vício, né? Ele fica viciado nisso, porque assim, você vê um vídeo de uma teoria da conspiração, não importa qual seja, você vê uma fake news que te dá uma verdade sobre absoluta, sobre alguma coisa que todo mundo está em dúvida, isso libera dopamina, né, no nosso cérebro. E essa dopamina que é Exato. viciante. Então, quanto mais a gente vai assistindo isso, mais prazer a gente vai ter por causa dessa liberação de dopamina e mais tempo a gente fica nas redes sociais. E os algoritmos, eles garantem que a gente vai cada vez mais ver esse tipo de loucura, porque os algoritmos jogam isso na nossa timeline o tempo todo. Então Né? você que Então, fica assim, no é uma Facebook, no engenharia, Instagram, Ronaldo. toma cuidado, hein? A dopamina tá É, solta. eu te digo uma coisa, assim, o Instagram tem, né? O LinkedIn, o Instagram e o LinkedIn são os que têm menos. Agora, o Facebook, o Twitter e principalmente o WhatsApp, que o WhatsApp já não é uma rede social propriamente dita, né? O WhatsApp já é o submundo já de toda a parte de comunicação, né? Submundo, eu falo enquanto trocas de informação, sem responsabilidade nenhuma, porque elas não são públicas a não ser para os grupos que você participa ali, né? Essas três,
elas estão passando por um processo muito complicado. E elas estão percebendo que se elas não tomam atitudes, né, o Facebook, por exemplo, daqui a pouco vira um Orkut da dicionário, assim, inviável utilizar o Facebook, né? Essas angústias, conversando com colegas, com amigos que também estavam interessados, né, nesse estudo das fake news, nesse estudo da desinformação e das teorias da conspiração, a gente acabou assim formalizando, né? Já havia um grupo de pesquisa na Unimar que eu coordenava, que é um grupo de pesquisa sobre aprendizagem organizacional, inovação e mercado de trabalho. E aí eu conversei com o pessoal lá, conversei com a professora Valquíria, que tá assim, muito em cima dessas questões de pós-graduação lá na Unimar, de pesquisa. Conversei com o professor Carlos, que é outra figura também que tem puxado muito a gente nessa questão da pós-graduação, né? E falei que eu ia introduzir as questões de fake news dentro do grupo, né? E hoje a gente está fazendo reuniões semanais. Amanhã, inclusive, nossas reuniões são às sextas-feiras, às 2 da tarde. E a gente hoje reúne, inclusive, já professores da Unesp, nós temos professores da rede, tem professores da rede municipal, professores da rede estadual, tem alunos. Então, assim, é um grupo muito legal mesmo, assim, e a gente tá indo assim, bem a fundo nessas questões. É interessante, né, Beto? Tem muito a ver aí com o momento, porque a gente, quando você passa por um momento igual a gente não tinha notícia, não tem fundamento, que doença que está vindo, esse Covid, como vai ser os processos agora de compra, de venda, as pessoas não vão trabalhar, vai trabalhar em casa. Então, cada um vem com uma verdade absoluta, né? E quando você mistura isso com as redes sociais, que, igual você falou, uma informação completamente nova para mim, é por isso que é viciante, né? Por isso que as pessoas É, realmente gostam, é, realmente é, são viciadas, às vezes não saem das redes sociais. E a gente é, precisa até medir os nossos tempos, né? Começar a classificar. Poxa, o celular já faz isso, né? Ele classifica para você o tempo que você está na rede social, o tempo que você está trabalhando, é. justamente para que você não perca aí, em eficiência, né? Não é mesmo? Não, é isso mesmo. A Alessandra comentou aqui, né? As fake news é como um vírus, né? E ela é exatamente como um vírus, né? Se a gente pegar dentro da própria teoria, Ronaldo, a gente vai ali no Richard Dawkins, né? Que foi o cara que inventou o termo meme, né? E ele faz uma comparação justamente com a evolução dos genes, né? Pegando pela teoria da evolução do Darwin e como que é o funcionamento desse mecanismo biológico dos genes e como que eles se propagam, né? E ele faz justamente um estudo para falar sobre aquilo que são os genes culturais, e ele chama de meme, né? Então, o meme, antes de ser aquela figurinha que a gente vê na nossa timeline, ele, na verdade, ele é um vírus, né? E vírus podem também ajudar, não é todo ruim, né? Mas a questão é exatamente essa. A gente fica infectado, a gente está infectado, né? E aí, assim, como que a gente, qual que é a vacina para isso? Não é nenhum tipo de vacina como uma injeção ou gotinha na boca. É É. educação. A gente volta Educação. para a questão A da gente volta para o educação, tema. né? A gente volta para o tema. Não há como você desvincular essas duas coisas, porque você só se desinfecta, né? Se é que você totalmente se desinfecta disso, né? Através de educação, através e aí do caso do educar-se principalmente, né, Ronaldo? É do educar-se, é de você realmente dar um passo para trás, de você refletir sobre aquele que você está vindo, de você fazer as checagens, né, de você fazer os confrontamentos, né, de você não simplesmente aceitar aquilo que está sendo falado, né, a Perfeito. prima facie. Então, assim, tudo isso faz parte de atitudes que a gente trabalha nas escolas e nas universidades, né? De você ter esse pensamento crítico mesmo, né? Só que assim, toda a estrutura de rede social, ela é feita para quebrar Com com esse essa nossa paradigma, né? resistência, vamos dizer. A educação, o educar, né, é a nossa resistência. E eles vêm justamente para arrebentar com isso.
É um Pessoal que problema, está assim, aqui com a gente. eu confesso que é um problema muito sério, cara. Para mim hoje é um dos problemas mais sérios assim que eu tenho lidado assim dentro das minhas humildes preocupações aqui. Eu acho que a pessoa tem que ter dogmas muito fortes, realmente, para que não se deixe levar para esses extremismos, como você bem falou, né? Então, é educação. A pessoa tem que ter realmente uma informação muito forte. A pessoa tem que realmente ser bem educada, realmente, para que não se deixe levar aí por fake news, assim como você bem falando. Pessoal que está aqui, quiser comentar aqui com a gente, vou aproveitar a presença aqui do Beto. Laudo Vilela, tudo bem, Laudo? O Rui, a Olá, um abraço pro Marcela, lado. a Célia, tá todo mundo aqui. Eu acho que E o Rui fez algumas perguntas que ficaram para cima ali. vamos lá. Acho que O Rui, a fake news é como um vírus. O Rui falou, mas você não acha que os pais ficaram mais próximos da educação dos filhos? poxa, sem dúvida, Rui. Eu acho que é, é, nós temos coisas positivas para tirar dessa experiência, né, Ronaldo? E essa pergunta do Rui, ela vai justamente na direção de uma dessas coisas positivas. Eu falo por experiência própria, né? Até o nosso ritmo de vida, a nossa rotina, as crianças na escola. Uma das coisas, assim, eu até brincava, assim, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Você não consegue acompanhar seus filhos, você não consegue acompanhar o desenvolvimento deles, né? E você sendo professor, você sendo uma pessoa que estuda educação e fica, às vezes, muito distante disso, eu me sentia até mal, sabe? E essa situação dessa desaceleração do mundo me permitiu, com as crianças também, né, agora fora da escola, me permitiu estar bem mais próximas, acompanhá-los, né, fazer essa transição para esses modelos, ver onde que estão as falhas, assim, onde que estão os pontos Entender a mais dificuldade dos as filhos, né, também, né? dificuldades, tudo isso assim aconteceu com a gente sem dúvida nenhuma, né? E foi muito prazeroso mesmo, assim, é, é, poder estar ao lado do meu filho, né? Literalmente ao lado dele, enquanto ele está assistindo uma aula e ele está tentando aprender e ele está tentando fazer uma conta de multiplicação, uma conta de divisão, e aí ele olha para você, aí você vai lá, né, você conversa com ele, você mostra, você pega, né, eu fiz um aparato aqui, eu colei tabuada na parede, eu colei esquema na outra, eu fui fazendo, nós fomos fazendo aqui um mini laboratório aqui, né? E aí então a gente vai, eu Show de vai, ó, bola. olha aqui, vai, olha aqui, olha ali, né? Ó, você vai ter que estudar mais tabuada agora, hein? Como é que tá essa questão do português? Como é que tá, né? Meu filho já no nono ano, aí já tem física, geografia, já mais complexo, não sei o quê, estudando com ele, conversando com ele, explicando para ele, né? Essa é a realidade, né? Que vai na direção da pergunta do Rui, né? Nós nos tornamos co-professores, né? Nós nos tornamos co-professores dos alunos da escola, né? Show de bola. Eu acho que isso aconteceu realmente na maioria das casas, aí a maioria dos pais realmente comentam sobre isso. E você vê tanto a questão das dificuldades, o esforço da metodologia de ensino que as escolas vêm desenvolvendo, e principalmente a questão como eu posso dizer, é, do desenvolvimento intelectual do seu filho. Por exemplo, olha, meu filho realmente ele está bom nessa matéria, ele está bom nisso, ele é da área de exatas, ele é da área de humanas, ele vai ser um bom engenheiro, ele vai ser um bom médico. Eu acho que isso que seria bem legal. Olha o laudo, Beto, não seria a hora de parar tudo e iniciar um novo modelo de educação para os filhos e pais? Ô, louco, que pergunta, hein, Laudo? É uma perguntinha, né, Laudo? Assim, se você me perguntar, eu acho que tem muita coisa para ser feita, né? Mas é, é realmente inviável, né? Parar tudo assim. Mas eu acho que pô, o Laudo me sacaneia, cara, porque Assim, não, mas assim como a gente ele já vem traz o meu lado desenvolvendo, mais utópico aqui agora, que assim eu tenho como a que gente deixar ele já até vem quieto, assim, né? desenvolvendo durante a live, a gente já vem falando realmente isso. Porque o que acontece?
Nem as escolas sabem, eu acho, né? A gente vai naquele método tentativa e erro. E aí a gente vai se desenvolvendo novas metodologias didáticas. Realmente, se a gente tivesse uma lâmpada mágica para saber. Ah, agora você dá risada, né, Laura? Se a gente tivesse uma lâmpada mágica para saber realmente qual que é o método mais adequado, a gente certamente apostaria, né? Mas eu acho que é um pouco tentativa e erro, experiências, né? Não, assim, por isso que a gente, exatamente, a gente vai utilizando vários desses instrumentos, várias dessas flechas, né, Ronaldo? E uma hora ou outra acaba acontecendo, né? E eu acho que é importante também, né, volto a dizer, salientar a questão, né, a instrução, né, a formação das pessoas para viver na sociedade, para entender as regras, as leis, né, para poder ter suas habilidades, suas capacidades para trabalhar, isso aí é uma coisa, né? A questão da educação, aí ela é individual, aí não tem como, né? A educação, o modo que eu enxergo a educação, ela é sempre um educar-se. Então, você pode ser uma pessoa absolutamente educada, né, e ter frequentado pouco a escola. Né? Você pega uma pessoa que viaja, né? Você pega pessoas que não fizeram, por exemplo, o ensino superior, mas são pessoas que conheceram o mundo inteiro, conheceram a cultura do mundo inteiro, conversaram com pessoas importantes e tiveram aulas, lições, né? Eu travei, tá legal? O áudio está legal. Deixa eu Eu vou só continuar. dar um gás. Deixa eu só dar um gás aqui. Aí, voltou. Às vezes eu tenho que dar uma reiniciada aqui, voltar ao normal. Ela acontece, a educação ela acontece em qualquer espaço, uma interação significativa, né? A questão da educação formal, que é bojo que a gente faz é mais como instrução, alfabetização, instrução, entra nessas questões, né? Mas assim, e até eu volto até na questão do próprio laudo, né? Se a gente for ter que parar tudo, se a gente pudesse parar tudo e recomeçasse, pensando nas questões da relação pai, filho, escola, professor, currículo, conteúdo, etc., eu vou dizer aqui de uma forma até provocativa, mas eu diria, vamos então colocar a educação dentro das escolas. Né? Tá na hora de a gente Perfeito. finalmente colocar a educação dentro das escolas. Né? Ó, Porque respondeu a sua pergunta, Laura. assim, a educação escolar, ela acontece às vezes muito distante daquilo que é os princípios básicos, né, e filosóficos da educação, né, da existência do ser, do seu conhecimento, né, da sua criatividade, e por aí vai. E isso daí entra, eu até provoco mais ainda, porque entra despreparo, às vezes, tanto dos professores como dos alunos. Realmente Sem dúvida, desenvolver sem o dúvida. processo de É. educação. O, A o, Alessandra o, o, complementa, pode falar. vai lá. Não, eu só ia fazer o gancho rápido aqui, porque a, a, a- essa diferença que o laudo faz até de tempo, né? É porque nós tínhamos até uma noção maior, porque a, a- quando a gente fala em educação, não tem como você falar em educação sem falar em formação do caráter, né? E é isso Exatamente. e hoje está muito instrução. A instrução ela é muito instrumental, né? Por isso que não é uma Mas educação plena, vamos dizer assim, porque não leva não dá tempo, não dá espaço. A sociedade, e não é questão, não é problema de escola só, não é problema de relação aluno-professor. A sociedade foi para esse caminho, né? A sociedade se instrumentalizou em praticamente todas as relações, né? e até Então, complementando aquilo que a Alessandra vem falando, a ausência dos pais, né, por ter que trabalhar, enfim, isso impacta lá na é, é. educação. Cinco Só minutos mandar um para abraço também para acabar, Marcela, Marcelo Leão, eu vi ela aí. pode Um falar. abraço. Ah, sim, a Marcela tá aí. 5 minutos para acabar, Beto. Eu já vou até deixar aqui minha dica de livro. Ah, para mim que trabalho aqui sobre metodologia científica, esse aqui chegou lá da Amazon. Muito bom para quem quiser desenvolver aí, para você que está desenvolvendo sua tese de doutorado. É um livro muito bacana.
curtinho, uma estrutura legal aqui que dá para a gente ajudar aí no processo de desenvolvimento aí da estrutura aqui da sua tese. Muito bacana, do Francisco Tarcísio Leite, metodologia científica. Ele ajuda muito aí no processo de pesquisa aí. Faltando 5 minutos aí, rapidinho, os seus projetos, a sua tese de doutorado, quem quiser falar com o Beto, como é que faz? A minha tese de doutorado, eu publiquei ela em 2019, né? Um livro, Com Ítaca na Mente, em busca dos sentidos do ensino. E eu faço toda essa recuperação desse projeto, né, das humanas, do projeto de humanidades. Né? Então eu vou lá, obviamente que eu começo ali com Kant, Hegel, Hannah Arendt, entro nos franceses, no Lyotard, né, John Dewey nos americanos, que era a base onde eu estava ali, e vou construindo e desconstruindo eles justamente para pensar nessas questões. Né? E aí, no final das contas, eu apresento o que são aí as duas coisas que aterrorizam, né, a aprendizagem, que é a base dessa crise de aprendizagem, né? Que é justamente começar a pensá-las mais como educação dentro desses processos cognitivos, né? E também as questões que aí é o silenciar-se, né? O silenciar-se das questões críticas. Então está nessas duas relações. Já está publicado em 2019, né, o livro. Um outro projeto, Ronaldo, se você me permite falar, que esse projeto assim, ele é muito legal, e eu desenvolvi ele junto com o Betão Nunes, que é um professor, um instrutor de jiu-jitsu, né, que rodou o mundo inteiro, um cara fantástico, e nós desenvolvemos um programa pedagógico, né, para levar o jiu-jitsu nas escolas. E esse programa pedagógico ele vem com toda essa carga, né, do desenvolvimento pleno. Então ele traz toda essa noção do jiu-jitsu que tem da formação de caráter e também, né, das situações socioemocionais, né, e também as questões de tatame. Então assim, é um programa fantástico, são 7 livros. Imagina, né, junto que legal. Livro do estudante, livro do professor, plataforma online, né, formação de professor. Então assim, é um programa muito... Nós começamos em fevereiro e assim, tivemos 30 dias mais ou menos de trabalho e já tivemos que interromper. Né? Então, esse é um projeto muito legal, chama Fight Smart, que é o Luta e Inteligência. E recomendação de livro, eu vou recomendar um livro que não está publicado ainda, mas é um livro fantástico, que assim, se conecta com todas essas questões que a gente tem falado aqui, que é um livro do professor meu lá da Columbia University, o Rob McClintock, que nós estamos fazendo a tradução do livro e devo publicar ele agora até o final de agosto, que chama Suficiente, uma especulação pedagógica. Ele faz ali uma viagem muito legal, né? É um livro tópico, fica já a recomendação aí para todos. E ele imagina 3 históricos e filósofos de educação no ano de 2162, escrevendo sobre a educação no início do século XXI. E a pergunta base, né, que faz com que eles se reúnam lá na Câmara Histórica dos Comuns, né, uma sociedade completamente diferente da nossa, eles vivem ali pela relação socioeconômica da estabilização, né, e aí tem vários pormenores aí que fica para aguçar vocês na hora de ler o livro. A pergunta básica é justamente essa que nós fizemos aqui e conversamos durante a live, Ronaldo, que é como que essas pessoas, ali no início do século XXI, confundiram a educação com o trabalho realizado nas escolas. E aí eles vão entrar em várias conversas e várias perspectivas 150 anos para frente. E a data 2162 ela é simbólica também, porque vai ser quando completará 400 anos da publicação do Emílio da Educação, do Jean-Jacques Rousseau, que é um dos nossos grandes símbolos aí da educação humanista. 2162. Quando publicar, então, você passa aí pra gente aí, divulga nas redes sociais. Pô, agradeço, agora, maravilha. Já está acabando o nosso tempo. Beto, muito obrigado aí pela oportunidade. Pessoal que vai mandando pergunta aí, a gente vai disponibilizar na minha timeline, aí provavelmente o Beto já compartilha e já responde as perguntas que a gente não deu tempo para responder. Beto, muito obrigado, cara.
Foi realmente uma honra estar falando com você e obrigado aí pelos ensinamentos. O prazer é meu, foi meu pelo convite e por trocar essa ideia com você aí. Foi uma satisfação, Ronaldo. Obrigado mesmo. Gente, muito obrigado. Vai estar lá na minha timeline no Instagram. Fica com Deus, gente. Obrigado. E Uma boa agradeço noite a a todos aí todos. pelas perguntas e pela participação. Obrigado, viu, pessoal?